Olá, meu nome é Alan, estagiário de Psicologia da Unip, e hoje, seguindo conforme a gente conversou no último vídeo, a gente vai no andamento falando sobre ansiedade. Então, bom, o que exatamente caracteriza os transtornos de ansiedade? A ansiedade e os transtornos de ansiedade, eles são um conjunto de questões psiquiátricas que são marcadas pela preocupação excessiva, né? É uma preocupação constante de que algo negativo vai acontecer, de que as coisas não vão dar certo. Em especial, durante as crises de ansiedade, as pessoas não conseguem se ater ao presente e sofrem uma grande tensão, às vezes sem nenhum motivo aparente. Esse problema pode manifestar sintomas físicos também, como sudorese e arritmia cardíaca. De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, 264 milhões de indivíduos vivem com transtornos de ansiedade no planeta. No Brasil, eles atingem cerca de 9% da população, o que faz o nosso país o líder no ranking. Então, a gente precisa explicar também que existem diferenças entre o transtorno de ansiedade e a ansiedade comum. A intensidade dos sintomas de ansiedade e a duração vão fazer com que exista essa distinção. Então, qualquer pessoa fica ansiosa por conta de uma entrevista de emprego, por exemplo, né? Então, antes de fazer uma prova, quando vai conhecer alguém, mas normalmente esse sentimento passa, é um sentimento leve e que, apesar de te deixar uma sensação de receio, ela não te impede de fazer as coisas, né? Então, é algo que a gente pode considerar a ansiedade comum. Já no transtorno de ansiedade, quase tudo vira motivo de preocupação exagerada e contínua. Então, o paciente não é capaz de relaxar, né? Ele cria crises na cabeça dele, ele cria situações na cabeça dele e, mesmo que aquilo não tenha uma base na realidade, é aquilo que ele pensa, é aquilo que ele acredita e é aquilo que está causando, né, problemas para ele. Então, ficar tenso sem razão, né? E esse tipo de crise também tem uma característica de durar cerca de 6 meses. Então, isso vai caracterizar uma ansiedade que deixa de ser saudável. É quando deixa de ser comum, né? E começa a ser algo patológico de fato. A origem dos transtornos de ansiedade, elas variam bastante de indivíduo para indivíduo, né? Cada pessoa pode desenvolver isso de uma maneira diferente, de possibilidades diferentes, de origens diferentes. Então, eles podem aparecer, por exemplo, por algum tipo de desequilíbrio químico no cérebro, né? Uma falta de suporte familiar também pode ser motivo, talvez um trauma que já tenha acontecido, principalmente na infância, ou por uma mistura desses fatores. A família, os lugares que você frequenta, os amigos, as experiências de vida, tudo isso contribui para o surgimento ou para a prevenção da doença. Além disso, é possível que uma pessoa com a condição manifeste crises por conta de gatilhos específicos. Então, além dos fatores já mencionados, insônia, estresse, sedentarismo, falta de lazer, estão entre os itens que podem deflagrar as manifestações do transtorno. Normalmente, o diagnóstico é feito por um profissional da área da saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, e leva um certo tempo para entender exatamente a intensidade do problema e qual é o tipo de transtorno. Bom, é isso. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre a ansiedade, mais especificamente sobre as maneiras de lidar com a ansiedade, falar um pouco sobre esse problema que muitas vezes nos deixa imóvel. Um abraço e até breve.